Por fim, nós temos a alegoria, que não é uma corrente nova, é uma histórica e antiga forma de interpretar a Bíblia. A interpretação alegórica busca desvendar possíveis significados simbólicos dos textos bíblicos, pretendendo ir além do significado literal das palavras, pretendendo aplicar estes significados à fé e à vida das pessoas. A interpretação alegórica vai se basear em 3 princípios. Primeiro, o simbolismo, que entende que os elementos da narrativa bíblica, como personagens, eventos, objetos, lugares, são representações de realidades espirituais e mais abstratas, mas que não foram tratados abertamente no texto. Outro elemento são as múltiplas faces do texto, com possíveis níveis de significados, que só podem ser descobertos mediante uma interpretação mais livre e mais especulativa. E, por terceiro, uma aplicação prática dos ensinamentos profundos que não são visíveis a uma primeira olhada, essa aplicação na vida de um estudante da Palavra de Deus. Segundo esse pensamento, por exemplo, a queda de Adão e Eva não precisa ser interpretada como um fato. Não precisa que Adão tenha existido, que Eva tenha existido, mas trata-se de uma história ilustrativa da queda da humanidade, da perda da graça divina, da perda da humildade, da perda da simplicidade da vida. O sacrifício de Jesus, por sua vez, não precisa ser considerado como uma oferta pelo pecado, mas como uma alegoria da redenção da humanidade e da vitória da humanidade sobre o pecado. A parábola do fariseu e do publicano, por exemplo, são alegorias da humildade e da justiça divina. A parábola do bom samaritano trataria então da igreja e das boas obras, e assim sucessivamente, podendo o texto ter diversos significados, a depender da criatividade do intérprete ou da sua necessidade, podendo o intérprete aplicar 2, 3 ou mais significados ao mesmo texto. Uma outra escola, a escola tipológica, é uma interpretação, é um método hermenêutico que busca identificar figuras e eventos no Antigo Testamento como sombras das realidades do Novo Testamento. Essa interpretação reconhece que Deus utiliza tipos, Deus utiliza figuras no Antigo Testamento para revelar sua vontade e o seu plano de salvação. Um plano de salvação que não poderia ser entendido pelos homens daquele tempo, mas que se cumpre em Cristo no Novo Testamento. Esta interpretação leva em conta a correspondência entre figuras e eventos do Antigo Testamento e realidades do Novo Testamento. Para a tipologia, a revelação é progressiva, mas já estaria totalmente contida no início. É uma história que vai se desdobrando com o Antigo Testamento, preparando o caminho para o Novo Testamento. Então, toda a história é cristocêntrica. Cristo é o cumprimento fiel de todas as figuras e tipos do Antigo Testamento. Assim, Adão, por exemplo, é visto como um tipo de Cristo, sendo ambos cabeça da humanidade. O Cordeiro Pascual sacrificado na saída do Egito é visto como um tipo de Cristo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, é um tipo de Cristo, no sentido de que Cristo é a palavra de Deus encarnada. Esta é a ideia de autores como Bill e como Richard Hayes. Já a interpretação literal, também chamada de literalismo bíblico, defende a interpretação da Bíblia de acordo com o significado literal das palavras e das frases, buscando compreender o texto em seu significado histórico e cultural, do jeito que era originalmente, sem interpretações simbólicas, nem tipológicas, nem alegóricas. Essa corrente defende que a Bíblia é um texto claro e que os seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos os leitores. Assim, os 10 mandamentos são instruções literais que todo cristão deve obedecer. As parábolas são histórias literais que ensinam lições morais e espirituais, e as profecias são previsões literais de eventos futuros, tais quais retratadas. Para maiores informações, você pode consultar o Sproul, pode consultar também John MacArthur. Mas o nosso método, que em certo sentido engloba muito do que já foi visto, é o método gramático, histórico, teológico. A escolha de uma corrente interpretativa sempre vai depender da cosmovisão do intérprete. Vai depender dos objetivos do intérprete e do contexto em que a interpretação está sendo realizada. Então, dentre essas diversas correntes que foram adotadas pela Igreja ao longo dos séculos, por exemplo, a interpretação alegórica, ela dominou a história da Igreja durante quase um milênio, do século IV até o século XIV. Mas nós adotaremos um método chamado de gramático, literário, histórico e teológico. Ele é gramático, literário, a mesma coisa, histórico e teológico, que era adotado no início da história da Igreja e voltou a ser estudado por ocasião da Reforma Protestante. O método gramático, literário, histórico e teológico considera o significado das palavras isoladamente, considera o significado das palavras dentro do seu contexto, ou seja, de frases, de porções maiores chamadas perícopes ou de livros inteiros, considera
quando o texto foi escrito, para quem o autor as escreveu, o que ele queria dizer, qual era o objetivo que ele pretendia alcançar utilizando-se de um determinado tipo de literatura, se era poesia, alegoria, história, legislação, profecia, visão, etc. Por que ele escolheu determinadas palavras e não outras, sendo que ele tinha as duas ou mais à sua disposição? Todas essas perguntas são colocadas na mesa na hora de fazer o estudo gramático, histórico e teológico. É consenso que a Bíblia foi escrita primariamente para os crentes de todas as épocas e lugares. Em eras e lugares específicos. Você pode conferir na sua Bíblia, Deuteronômio 29, João capítulo 20, verso 31. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ela teve uma pessoa, ou teve um grupo de pessoas como seu destinatário original. Isso nós podemos ver claramente na nossa Bíblia, nos seus títulos. Pelo menos na maioria deles. Aos Romanos, aos Coríntios, a Filemão, a Tito e etc. A maioria das heresias vai surgir quando pessoas, às vezes pessoas altamente capacitadas do ponto de vista intelectual, essas pessoas fazem uso de métodos hermenêuticos inadequados, acabam promovendo ênfases doutrinárias que acabam se separando do cristianismo bíblico. Mesmo igrejas reconhecidas como tradicionais podem sim incorrer em ênfases doutrinárias equivocadas, e isso pode levar a cismas ou a cisões, e até a apostasia, quando não leva à morte da igreja. Tem sido assim na história da igreja, como aconteceu com os unitaristas, com os universalistas, com os eutiquianos, com os modalistas, com os sabatistas, com os montanistas e muitas outras correntes. Neste estudo não entraremos em detalhes sobre as diversas e diferentes correntes de interpretação que exigem um conhecimento mais profundo de exegese, hermenêutica e teologia. Estes conhecimentos não são ocultos como defendiam as seitas gnósticas e como defendem alguns pregadores modernos pretensamente mais iluminados do que o restante das pessoas. Conhecimento é um patrimônio que é adquirido mediante estudo humilde e intenso. Isso demanda tempo, que nós não dispomos neste exato momento. Em nosso trabalho, nós vamos nos utilizar basicamente do método hermenêutico gramático literário, histórico e teológico. E, para tanto, nós precisamos lembrar algumas regras que são muito básicas. Sem elas, não podemos trabalhar. Primeiro, o contexto é o fator determinante do significado de um texto. Lembre-se que todo texto existe em um contexto literário que o cerca, não vem isolado. Ele está cercado por palavras, frases, mensagens que vêm antes e que vêm depois dele. A isso chamamos de perícope, quando é o texto imediatamente próximo ali, versículo antes, versículos depois. O contexto próximo, quando é o capítulo, por exemplo. O contexto remoto, quando o ensino está em outros textos ou em outros livros, dependendo aí da abrangência da literatura que nós temos que analisar. Preste atenção nisso. Leitura aleatória prejudica o entendimento do que Deus quis comunicar. Mesmo que você pretenda estudar apenas uma pequena porção de um texto, é fundamental que você conheça bem o contexto no qual ele está inserido. Leia um pouco do que foi escrito antes e depois, e, se possível, leia todo o livro. Um texto tirado do seu contexto pode oferecer ocasião para ensinar algo totalmente contrário ao que ele realmente significa. E se um pregador disse que assim diz o Senhor, sem que o Senhor o diga, então ele está mentindo com a palavra de Deus nas mãos. Isso é um pecado gravíssimo. Segundo, passagens menos claras são interpretadas à luz de passagens mais claras. Não há obscuridade na Bíblia que só pode ser alcançada por um grupo de pessoas especialmente iluminadas. Embora é verdade, alguns saibam mais do que outras pessoas porque foram capacitadas para este fim através de um chamamento do Espírito Santo e de treino, de estudo durante muito tempo. Essa doutrina é chamada de perspicuidade das Escrituras, ou seja, qualquer passagem da Bíblia pode ser entendida. Sempre que o ensino não está claro em um determinado texto, você deve recorrer à analogia das Escrituras, ou seja, buscar outras seções onde o mesmo assunto está sendo tratado de maneira direta ou de maneira indireta. Nosso terceiro princípio é: passagens narrativas devem ser interpretadas à luz de passagens didáticas, pois as primeiras dizem como as coisas aconteceram, enquanto as passagens didáticas ensinam ou explicam como as coisas aconteceram, explicam os fatos narrados. Quarto, as Escrituras interpretam as Escrituras. Isso quer dizer que nenhum texto da Bíblia ensina algo que é contrário ao restante das Escrituras. Aparentes contradições são causadas por problemas de interpretação e, em alguns casos, até de tradução das línguas originais para a nossa língua ou ainda por um erro de um copista.